Confronto definido. O Sport joga contra o Atlético Mineiro. Rapaz, não é um dos melhores times para o Sport ter pego nesse confronto, mas eu vou falar aqui do que eu achei, sem sombra de dúvidas, do que eu acho desse confronto. Sem dúvidas, vai ser um grande jogo. E vamos falar aqui as ordens dos jogos e vamos falar também sobre os confrontos, né, da Copa do Brasil, que sucedeu, né, o sorteio em tempo real. Eu fiz lá o react ao vivo com o Luiz. Enfim, depois da vinheta a gente fala sobre esse grande confronto que vai acontecer na Copa do Brasil pela terceira fase. Fala rapaziada, Jandefute na área para falar sobre esse grande jogo, grande confronto, beleza. O Sport não deu muita sorte não, inclusive galera, é muito interessante, o Sport foi o último time a ser sorteado. De 32 equipes, o Sport foi o último time do pote a ser sorteado, né? Digamos que não foi tanta sorte, mas também eu acho que não foi o pior adversário que o Sport poderia enfrentar, digamos assim. Tem times mais fortes, sem sombra de dúvidas, e também a questão, né, que a gente tem que entender de retrospectos, arbitragem, a gente tem que lembrar disso também. Exemplo, vamos dar um exemplo. Eu não queria ter Sport Flamengo e Sport Corinthians nem a pau. Questão também de elenco, mas também questão de arbitragem. Jogar lá em Itaquera, aliás, Neoquímica Arena, né? É muito complicado. O Sport sempre tem complicações, tem erro de arbitragem também, tem sempre aquele refrão, né? Cair em Itaquera, o juiz opera. Tem essas coisas também. Contra o Flamengo a gente não precisa nem falar. O apelido do Flamengo, né, que muitos falam, já é o Varmengo. Então é complicado. Eu não queria pegar não. Então eu acho que o Flamengo e Corinthians, inclusive Palmeiras é uma equipe, beleza, tem retrospectos positivos do Sport, mas é uma equipe muito qualificada, um treinador muito top. Enfim, mas o Atlético é uma grande equipe. Enfim, vamos falar sobre essa questão, né, desse confronto, mas antes, deixa o like aí, se inscreve no canal, quem não é inscrito, e quem é inscrito ativa notificações, curte. Curtir, galera, curtir eu acho que a coisa mais importante que vocês podem me ajudar aqui. A melhor ajuda é a curtida para deixar mais ainda, vamos dizer assim, né, expansivo o conteúdo, para que ele possa expandir mais aqui na plataforma. Mas enfim, e quem tiver, né, vamos dizer assim, né, quem se sentir no direito aí, quem tiver vontade, manda aí o Pix, ajuda o canal através do QR Code, ou então procura lá no direct, lá no @Jandefute no Insta também, segue lá no Jandefute no Instagram, né, que eu deixo em tempo real notícias e também comento sobre assuntos do futebol aqui na região. E vai lá no direct, procura saber, né? Eu passo o Pix lá também, tá? Mas enfim, vamos falar, né? Rapaz, foi um sorteio bem demorado, como sempre é, né? Sorteio muito demorado, né? Com várias explicações e etc. Mas ficamos naquela apreensão, né? Puxa, agora, hein? Qual o adversário que o Sport vai enfrentar, né? E aí foi saindo, né? Pote 1, pote 2, foram saindo os adversários e a apreensividade, né? Aquela coisa, né, tensa de saber, né? De ansiedade mesmo também para saber qual é o adversário do Sport. E aí teve Grêmio e Operário, foi o primeiro confronto. E aí eu acho, né? Eu acho que Grêmio tem grande favoritismo, beleza? O Operário pode fazer o jogo da vida dele, dificultar, né, o time do Grêmio e etc, etc. Mas eu acho que tá mais que na cara, né, que o Grêmio é muito favorito, né, tem uma equipe muito qualificada. O Operário não é nem dos favoritos da Série B, imagine de uma Copa do Brasil. Então, eu acho que Grêmio passa. Bahia e Criciúma. O Bahia, eu acho que fez um confronto nivelado ali, não é tão fácil, é uma equipe de Série A também. O Bahia certamente pode ter dificuldades por ser um jogo de Copa. Fluminense e Sampaio, eu acho que o Fluminense passa, né? Apesar que o primeiro jogo vai ser lá, né, no Maranhão, mas o Fluminense para mim é favorito. Red Bull e Souza, não preciso falar muita coisa, o Red Bull é uma equipe que tem qualidade, né? Joga na Série A já há um tempo aí, e o Souza é um time que é aguerrido, tal, tá aparecendo aí no cenário agora como uma equipe que tá indo mais longe na Copa do Brasil.
mas eu acho que vai ficar por aí. Eu acho que o Red Bull passa, nada contra meus amigos aí paraibanos, conterrâneos da região Nordeste, né? Cuiabá e Goiás é um jogo de confronto bem nivelado, mas eu acho que o Cuiabá tem chance, porém o Goiás também. Eu acho que o Goiás tem uma qualidade no seu elenco. Inclusive, torcedores do Goiás estão falando de que o Goiás está fazendo um time melhor na Série B do que na Série A. Coisa que o Sport faz também, várias vezes. Fazem mais times melhores na Série A do que... aliás, na Série B do que na Série A. Não entendo isso, mas é questão... eu acho que de competitividade, né? Tamanho da competitividade do seu time ali no campeonato condizente. E aí o Goiás eu acho que se espalha mais, né, na Série B. Então, mas eu acho que o Cuiabá tem um leve favoritismo. Botafogo e Vitória, um jogo bem aberto. Eu acho que Vitória tem grandes chances de avançar. O Vitória é uma equipe que, jogando dentro do Barradão, é complicado de conseguir a vitória lá dentro. Apesar de que o Palmeiras conseguiu, tirou a invencibilidade, mas é o Palmeiras, não é o Botafogo. E o Botafogo não atravessa um bom momento. Eu acho que está muito em aberto esse confronto. Fortaleza e Vasco também está em aberto. Fortaleza é um bom time dentro do Castelão. E o Vasco também é muito chato em São Januário. Outro confronto, Flamengo e Amazonas. Cara, um abraço aí para os meus amigos do Amazonas, né? Mas, cara, Flamengo vai estar em casa, bem dizer. Porque o Flamengo, quando manda jogo lá, pro lado de lá, tem torcida lá, inclusive, e tal. Enfim, o Flamengo é mais time, muito mais time. Então, Flamengo eu acho que passa. São Paulo e Águia, São Paulo favorito. Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. É um jogo de típico campeonato paulista. Pra mim, Palmeiras passa sim. Atlético Paranaense, né? Era outro time que também era complicado de jogar. Jogar lá dentro da Arena da Baixada é complicadíssimo, um campo sintético. Eles fazem o jogo deles e eles conseguem grandes êxitos aí nos seus jogos. E vai pegar o Ipiranga. Eu acho que o Atlético Paranaense favorito. E Internacional e Juventude. O Inter vai jogar contra a sua equipe, a equipe que foi o algoz da eliminação do Inter no Campeonato Gaúcho. Então o Inter e Juventude vai ser essa equipe, vai ser esse confronto, né? Que vai ser definido aí. E aí, será que o Inter vai dar o troco? Talvez o Inter consiga a revanche aí, de ganhar do Juventude, né? E ter o gostinho de eliminar o Juventude da Copa do Brasil. Mas eu acho que está em abertíssimo também. Dificilmente dá para saber quem passa. Ceará e CRB. O Ceará tem um bom time, eu acho que melhor do que o CRB, mas está em aberto porque é um confronto nordestino e são duas equipes que se equivalem em termos de disputa, em termos de vamos dizer assim, né, de vontade. É difícil saber também se quem passa, Ceará ou CRB, mas o Ceará tem um leve favoritismo. Corinthians e América de Natal. Corinthians muito favorito, acho que passa tranquilamente. Atlético de Goiás e Brusque. O Atlético com certeza tem mais chance do que o Brusque, mas tem que ficar de olho aí. Mas o Atlético de Goiás é um time de Série A. E Atlético Mineiro e Sport, que é esse confronto que eu vou falar agora, né? Foi o último confronto sorteado, Atlético Mineiro e Sport. Bom, de um lado, o Milito, treinador, né? Um treinador gringo. É confronto de gringos aí. Milito que tá fazendo um bom campeonato, uma boa Libertadores, né, com o Atlético Mineiro aí, 2 vitórias aí o Atlético tem e é líder do seu grupo, mas e no Brasileiro o time iniciou com um empate, né, em 0-0 contra o Corinthians. Porém, a gente sabe a qualidade do Atlético Mineiro. Hulk, Sarabia, tem o Guilherme, o Arana, né? Tem o Paulinho, o Gustavo Scarpa, grandes jogadores que são rodados e grandes craques, né? Passaram aí pelo futebol brasileiro e seleção brasileira. Então a gente tem, vamos dizer, o reconhecimento dessas equipes, né? Mas, sinceramente, galera, futebol é jogado principalmente em Copa. Copa, tudo pode acontecer, né? A gente já viu várias situações, várias coisas acontecerem e grandes times saírem das competições
tendo como um grande favoritismo e na hora H ali. Ano passado, por exemplo, o São Paulo tinha um time muito melhor do que o Sport, mas quase que o Sport elimina o São Paulo nos pênaltis, né? O Sport foi lá com personalidade, botou 3-1 lá no São Paulo e foi para os pênaltis. Aqui, o jogo daqui, o Sport estava jogando bem, igual para igual com o São Paulo, mas aí o Fabinho foi expulso e ficou difícil para o Sport, e aí foi depois disso o Sport conseguiu tomar os 2 gols na Ilha do Retiro. Então assim, a gente vê uma superioridade técnica do Atlético Mineiro e a pressão é toda para o Atlético Mineiro. Isso é um fator positivo para o Sport, né? O outro fator positivo é que o Mariano Sosso, ele não tem o conhecimento do peso do que é pegar um Atlético Mineiro. Como um técnico brasileiro, quando vai jogar contra o Atlético, pensa, pô, a gente vai pegar o Atlético Mineiro, um time de Libertadores, a gente pode se dar mal aí. E aí, o time do Sport, ele pode se retrair em vez de atacar. Mas eu não consigo ver que o Sport se retraia. Mas a gente tem que entender que vai ter jogo que vai ter obrigação de se retrancar. Porque jogo de Copa é isso. O Sport, ele vai ter que jogar com inteligência, um jogo de xadrez. O Mariano Sosso precisa fazer também um pouco desse jogo, se for possível. Por quê? Porque o Atlético Mineiro tem jogadores de ataque muito rápidos. A gente teve trabalho, a gente viu que o time do Mariano Sosso, quando pega pontas rápidos e atacantes rápidos, tem trabalho. O Eric Pulga deu trabalho para a defesa do Sport. Foi assim que saiu o gol do Ceará, inclusive no jogo contra o Sport, que o Sport eliminou o Ceará. Mas o Atlético Mineiro tem muito mais qualidade do que o Ceará. O Atlético Mineiro pode ter um Hulk dentro da área, mas é um cara que flutua também. O Atlético Mineiro tem um Paulinho, que é jogador muito arisco. Tem o Gustavo Scarpa caindo pela direita. Então isso vai provar de uma certa forma que a equipe do Sport está pronta ou não para a competição quando pegar essa equipe. Se o Sport conseguir passar do Atlético Mineiro, o Sport certamente vai estar pronto para o campeonato. Vai estar pronto para avançar para a próxima fase. Porque, sem sombra de dúvidas, o Atlético Mineiro é um dos maiores testes da Copa do Brasil. E o Sport vai jogar agora um dos maiores testes da temporada. E é bom, né, jogar jogo grande. O Sport, eu tava com saudade, né, de jogo grande assim, do Sport. Então, tem um fator positivo do Mariano fazer, vou fazer meu jogo aqui, independente de quem seja, não conheço o Atlético Mineiro, não tenho uma noção do que é um Atlético em si, então eu vou fazer meu jogo sem peso algum. Isso é um fator positivo. Mas o fator negativo é que possa ser que, como a gente sofreu também contra o Ceará, que é uma equipe menos qualificada do que o Atlético, a gente também possa sofrer contra um Atlético Mineiro, lá na Arena MRV. E o primeiro jogo, galera, vai ser lá. O jogo de ida. Os confrontos foram sorteados também. E o primeiro confronto vai ser na Arena MRV e o Sport joga a segunda aqui. Eu acho que é relativo, velho. Eu acho que é relativo. Ano passado a gente pensou isso no sorteio também, Luiz, na época. Poxa, eu queria que o jogo fosse primeiro no Morumbi e depois no Mineirão, né, tal. Aí, aliás, no Morumbi é segundo na Ilha, né? Sendo que não fez tanta diferença, porque o Sport conseguiu reverter o quadro quando chegou lá. Então, dependendo da postura que o Sport se adequar ao jogo na Arena MRV no jogo de ida, o Sport, consequentemente, pode jogar com inteligência e mais tranquilidade no jogo da volta. Claro, a perspectiva não é que o Sport vença, a gente tem que ser realista. A perspectiva é que o Sport consiga ao menos um empate, mas eu estou falando como um analista de jogo. É porque o torcedor, ele vai pensar racionalmente. A gente pegou o Atlético, que se dane o Atlético, a gente tem que ir para cima. E aí, quem não tem canal de criador de conteúdo, quem não tem canal de análise de jogo, tudo bem pensar dessa forma. Mas para quem tem canal, a postura tem que ser um pouco diferente, do meu ponto de vista. Tem que pensar como torcedor, mas também tem que pensar racionalmente, como um analista de jogo. Enfim, é isso. O Sport aí, sem sombra de dúvidas, vai jogar um grande confronto, né? Espero que o Mariano Sosso, nesse confronto, abra sua mente, consiga achar caminhos para enfrentar o Atlético Mineiro e conseguir a classificação. E eu tô com o Luiz. Se ele consegue passar do Atlético Mineiro, o Mariano Sosso tem grandes chances de
se tornar cada vez mais firme, fixo aqui no esporte. Dá tua opinião aí, viu, torcedor? Esporte Atlético Mineiro.